Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana. Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Tuer Shen. Tuer Shen, ou simplesmente Tu Shen, ou espírito Leveret ou Leveret é filhote de lebre. Ele é o deus coelho, uma divindade chinesa e taoísta que administra o amor e o sexo entre os homossexuais masculinos. Ele é considerado um dos deuses patronos dos gays. Seu nome é mais frequentemente traduzido como Deus Coelho ou Divindade Coelho. Seus adeptos se referem a ele como Da Ye, ou o Mestre. A divindade pode ser vista como uma forma alternativa a Yue Lao, o deus casamenteiro das relações heterossexuais. Tuer Shen é representado como um jovem guerreiro, belo, usando roupas e armas de guerreiro e, ocasionalmente, aparece com orelhas de coelho. Nos templos, a imagem do deus mostra-no abraçando a outro homem. No conto folclórico, a sensação de que os aldeões devem manter o motivo da construção do templo em segredo pode estar relacionada à pressão do governo central chinês para abandonar a prática de adorar o deus coelho. Seu nome significa literalmente Divindade Coelho, ou Tuzi, e essa é uma gíria depreciativa para os homens homossexuais no final da China imperial, e os coelhos se tornaram símbolos do homoerotismo. A razão pela qual estes animais foram associados a homens homossexuais pode ser por causa dos coelhos na cultura chinesa sejam considerados animais ambíguos em termos de gênero. O autor de The Ballad of Mulan, ou A Balada de Mulan, usou coelhos como uma analogia para enfatizar a aparência andrógena de Mulan. Mulan Chi é uma famosa canção folclórica dos séculos V e VI, que descreve aquilo que a Disney mostrou, como Hua Mulan se disfarçou de homem para se alistar no exército no lugar de seu pai idoso. Mulan conseguiu convencer seus colegas de que ela era um homem e ninguém suspeitou de seu sexo biológico de verdade. O autor de Mulan Chi usou as características genitais indistinguíveis entre coelhos machos e fêmeas como uma analogia para enfatizar a aparência andrógena de Mulan. A balada termina com o seguinte verso, abre aspas: Os pés da lebre saltam e pulam. Os olhos da lebre estão confusos. Duas lebres correndo lado a lado perto do solo. Como eles podem saber se eu sou ele ou ela? Fecha aspas. A ansiedade motivada pela preocupação com a ambiguidade de gênero pode ser responsável por se referir a homens afeminados e prostitutos como coelhos na fala popular chinesa. Talvez seja também por isso que Hu Tianbao, ou Tuer Shen, foi chamado de Deus Coelho, embora ele não tivesse nada a ver com coelhos e não deve ser confundido com outro Deus Coelho, que realmente é o coelho branco da lua ou o coelho de Jade, chamado Tuer Ye, o deus coelho da lua e animal de estimação da deusa da lua, Shang. O coelho de Jade, reverenciado como deus patrono de Pequim, está igualmente associado à homossexualidade. Segundo a lenda, ele foi fabricante de medicamentos lunares que apareceu ao povo de uma região devastada pela guerra, curando feridos e enfermos. Ele também surgiu em auxílio de um jovem soldado que, por não ter conseguido salvar seu amante da captura pelos invasores, orou à lua, e o coelho de Jade respondeu ao seu apelo, transformando um canteiro de orquídeas em ouro,
O jovem então pegou esse ouro, vendeu e conseguiu pagar o resgate de seu amante. Em um conto folclórico de Fujian do século XVII, Tuerchen era um homem chamado Hu Tianbao, que se apaixonou por um inspetor imperial muito bonito da província de Fujian. No entanto, por causa do status superior do inspetor, Hu teve medo de revelar seus sentimentos, mas ele iria, no entanto, assistir às audiências públicas apenas para ver o inspetor e acompanhá-lo em todas as suas rondas. Um dia ele foi pego espiando o inspetor através da parede de um banheiro, momento em que confessou sua relutante afeição pelo outro homem. O inspetor imperial condenou Hu Tianbao à morte por espancamento. O oficial torturou e matou o soldado, mas ele retornou dos mortos um mês depois em um sonho, na forma de uma jovem lebre ou até mesmo um coelho. No sonho de um ancião da aldeia, ele surgiu dessa forma, alegando que, como seu crime foi por amor, os homens locais deveriam construir um templo para ele, onde deveriam queimar incenso no interesse do, abre aspas, assuntos dos homens, fecha aspas. O rei Yama, que é o governante do submundo chinês, decidiu reparar a injustiça, nomeando-o como um deus coelho, cujo dever era governar os negócios dos homens que os desejam e salvaguardar as afeições homoafetivas. Depois de seu sonho, o homem ergueu um santuário para Hu Tianbao, que se tornou muito popular em Fujian. Tanto que no final dos tempos de Qing, o culto de Hu Tianbao foi alvo de extermínio pelo governo Qing, mas isso carece de fontes. As pessoas que tinham casos de amor proibidos, acordos secretos e desejos inalcançáveis podiam visitar o templo do Deus Coelho e fazer seus pedidos. De acordo com os costumes da província de Fujian, é aceitável que um homem e um menino formem um vínculo, ou qi, e falem um com o outro como se fossem irmãos. Ouvindo o morador relatar o sonho, os outros aldeões se esforçaram para contribuir com dinheiro para a construção do templo. Eles mantiveram silêncio sobre este voto secreto, que cumpriram rápida e ansiosamente. Outros imploraram para saber o motivo da construção do templo, mas não descobriram. Todos eles foram lá para orar. A sensação de que os aldeões deveriam manter em segredo o motivo do templo na história pode estar relacionada à pressão das autoridades centrais chinesas para abandonar a prática. Um oficial da dinastia Qing, Zhu Ji, que viveu de 1731 a 1807, um intendente do circuito tributário de grãos de Fujian, em 1765 se esforçou para padronizar a moralidade do povo com uma proibição de cultos licenciosos. Um culto que ele achou particularmente problemático foi o de Hu Tianbao, ou Tuerchen. Como ele relata, abre aspas, a imagem é de dois homens se abraçando. O rosto de um está um tanto envelhecido pela idade, o outro sensível e pálido. Seu templo é comumente chamado de pequeno templo oficial. Todos aqueles patifes depravados e desavergonhados que, ao verem jovens ou rapazes, desejam ter relações sexuais ilícitas com eles, rezam pela ajuda do ídolo de gesso. Em seguida, eles fazem planos para atrair e obter objetos de seu desejo. Isto é conhecido como a assistência secreta de Hu Tianbao, pois eles lambuzam a boca do ídolo com intestino de porco e açúcar em agradecimento. Zhu removeu o ídolo do templo, despedaçou-o e jogou-o no rio. Depois disto, um culto a Hu Tianbao foi para a clandestinidade, foi esquecido ou até mesmo ignorado. Talvez seja por isso que uma nova lenda surgiu, dizendo que os moradores que construíram o santuário de Hu Tianbao juraram segredo. Eles não podiam contar a ninguém sobre Hu Tianbao ou Tuerchen, ou a razão para o santuário estar lá, exceto para aqueles que sabiam o que queriam, ajuda específica deste Deus.
Embora Tuerchen seja popularmente reverenciado por alguns templos, algumas escolas taoístas podem ter considerado a homossexualidade como uma má conduta ao longo da história, provavelmente considerando que é fora do casamento. No entanto, muitas escrituras do taoísmo não mencionam nada contra as relações entre pessoas do mesmo sexo, principalmente mantendo a neutralidade. A história pode ser uma tentativa de mitificar um sistema de casamentos masculinos em Fujian, atestada pelo burocrata acadêmico Shen Defu e pelo escritor do século XVII, Li Yu. O homem mais velho na união desempenharia o papel masculino como um Qishiong, ou irmão mais velho adotivo, pagando uma espécie de dote para a família do homem mais jovem. Dizia-se que os virgens valiam preços mais altos. E esse mais jovem se tornava o Qidi, ou irmão mais novo adotivo. Li Yu descreveu a cerimônia, abre aspas, eles não pulam as 3 xícaras de chá ou os 6 rituais de casamento. É como um casamento adequado com um casamento formal, fecha aspas. O Qidi, então, se mudava para a casa do Qishiong, onde ele seria completamente dependente dele, seria tratado como um genro pelos pais do Qishiong e possivelmente até ajudaria a criar filhos adotados por ele. Esses casamentos podiam durar até 20 anos antes que os 2 homens se casassem com mulheres para procriar. Keith Stevens relata ter visto imagens como estas em comunidades de língua Hokkien, em Taiwan, na Malásia, na Tailândia e em Singapura. Stevens se refere a estas imagens como irmãos ou príncipes e as chama de Tai Bao, que provavelmente seja uma adaptação do nome de Tianbao, que é o Tuerchen, o deus Tuerchen. Stevens costumava ouvir que as 2 figuras abraçadas eram irmãos, e apenas em um templo em Fujian ele foi informado que eram 2 homens que se amavam. Infelizmente, a história de Hu Tianbao foi amplamente esquecida até pelos guardiões do templo. No entanto, havia um templo no sul da China chamado Templo das Flores Duplas, onde um casal gay falecido era adorado pelo público em geral. O templo foi destruído pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial e não existe mais. A mitologia do Deus Coelho foi descrita em Zibuyu, uma coleção de histórias estranhas e sobrenaturais escritas pelo erudito e poeta da dinastia Qing, Yuan Mei, também conhecido como Yuan Muzi. O trabalho tem sido uma inspiração para artistas de manhwa chineses, japoneses e manhwa coreanos. Zibuyu, que é traduzido como o indescritível, significa literalmente coisas das quais Confúcio não falava. Foi inspirado pela declaração de que Confúcio não falava sobre sobrenaturalismo, feitos de poderes, desordens e espíritos. Nos Analectos de Confúcio, Yuan deu a entender que o conto do Deus Coelho não deveria ser levado a sério porque Confúcio desaprovaria tal história. As pesquisas sugerem que Hu Tianbao, ou Tuerchen, foi uma figura histórica de classe alta que viveu em Fujian desde o final da dinastia Ming até o início da dinastia Qing. No entanto, de acordo com Michael Sizonvi, professor associado de História Chinesa no Departamento de Línguas e Civilizações do Leste Asiático da Universidade de Harvard, o Deus Coelho é pura invenção do poeta Yuan, já que a imagem do Deus Coelho não aparece em nenhuma outra fonte de Fujian. Embora alguns aspectos da história possam ser invenções, a existência do culto de Tuerchen, ou Hu Tianbao em Fujian no final do século XVIII, está bem documentada nos registros oficiais Qing. Em 2005, um sacerdote taoísta taiwanês assumidamente gay ou faxi, chamado Lu Weiming, afirmou ter feito contato espiritual com Tuerchen.
Lu frequentemente ouvia reclamações de adeptos taoístas homossexuais de que não havia um Deus para responder suas orações. Acreditando que uma de suas missões era atender às necessidades das pessoas que estejam à parte da sociedade dominante, ele decidiu reviver a divindade esquecida e resolveu que, caso 5 casais do mesmo sexo se apropriassem de seu templo para orações ou ajuda espiritual, ele estabeleceria um novo templo especialmente dedicado ao Deus Coelho. Embora o templo naquela época não tivesse nenhum programa específico para casais gays, 5 casais de fato compareceram. O sacerdote interpretou isto como um sinal e estabeleceu oficialmente o Templo do Coelho, oficialmente conhecido como Santuário do Coelho Wei Min Hao, no dia 5 de fevereiro de 2007. Atualmente, cerca de 9.000 peregrinos homossexuais visitam o templo todos os anos, orando para encontrar um parceiro adequado. O templo também realiza uma cerimônia de amor para casais homoafetivos no único santuário religioso do mundo para homossexuais. Em 2021, o templo continua sendo o único santuário existente para a divindade. Além do lado espiritual desta religião, Lu também se preocupa com o status dos homossexuais na sociedade, e este é um dos principais motivos para o estabelecimento do templo. As religiões, tanto no Ocidente quanto no Oriente, há muito empurram a comunidade homossexual para a margem, disse ele. Mas a providência é benigna, e o amor é dado a todos os seres humanos, como iguais. Ele também acrescentou que o templo não é apenas para homossexuais masculinos, mas também para as lésbicas. Lu está planejando casamentos homoafetivos religiosos. Ele quer transmitir uma mensagem de que a religião reconhece a união de casais homoafetivos e não há razão para que o Estado não faça o mesmo. O Deus Coelho é visto como uma divindade afável que está disposta a ajudar seus seguidores em todos os aspectos da vida. Como ele trabalha para Shen Huang, o deus da cidade, ele tem erudição e a rede social no mundo espiritual para resolver qualquer problema que os mortais tenham. As comunidades homossexuais podem ter uma vantagem no mundo espiritual porque Hu Tianbao se humilha tanto por causa da maneira como morreu, quanto pelo título um tanto depreciativo de coelho. Portanto, se alguém estiver disposto a acreditar nele, será muito mais grato e trabalhará mais do que outras divindades para ajudar essa pessoa. Na China, o deus coelho Tuerchen é uma divindade relativamente obscura, mas em um ponto da história ele teve um significado especial, especialmente para casais do mesmo sexo que o procuravam em busca de orientação e amor verdadeiro. Remanescentes do deus coelho ainda podem ser encontrados hoje, se olharmos com atenção. Isso não quer dizer que a China não tenha feito nenhum progresso nos direitos LGBTQIA+. Em 1997, a homossexualidade foi legalizada e retirada da lista como uma espécie de doença mental no ano de 2001. E uma pesquisa recente descobriu que 67% dos chineses apoiam o casamento do mesmo sexo, em comparação com 61% dos americanos. Mas para uma segunda e maior economia do mundo, a China ainda precisa avançar muito. Ainda tem muitos quilômetros pela frente para ser percorrido, assim como em muitos outros países. E é necessário que se rompa essa barreira. A ressurreição da adoração ao Deus Coelho não apenas significa liberdade religiosa, mas também mostra a importância da liberdade da identidade de gênero e da liberdade da orientação sexual. Ter divindades que protegem os relacionamentos homoafetivos é uma notícia que traz alento a todos nós, seja LGBTQIA+, ou não. Em muitos países, a condenação religiosa e a perseguição criminal de homossexuais é normal, e neste contexto,
o Deus Coelho surge como um alento espiritual que ajuda essas pessoas em busca pelo amor e pela própria aceitação. Antes da continuidade, eu queria dizer que, e caso eu falei alguma coisa errada, vocês me desculpem, porque a gente todo dia vai aprendendo um pouco. E como eu não faço parte da comunidade LGBTQIA+, porém sou simpatizante, eu posso ter falado alguma besteira. E se foi, por acaso, esse o caso, eu peço desculpas a vocês e peço que me orientem também. Agora, vamos falar sobre os deuses relacionados, a Tuerchen. Existem até outras divindades que protegem e ajudam os amores homoafetivos, mas nenhuma delas poderia estar tão próxima ao que Tuerchen representa do que Antinos, uma divindade que foi adorada tanto na Grécia quanto no Egito. Seus símbolos. Como não tem muita coisa sobre essa deidade, eu entendi que os seus símbolos são o coelho, armas de guerra, espadas e os sonhos. Quanto às suas ofertas, existem muitos métodos de adorar, pedir e receber respostas de Tuerchen, mas a sinceridade é o que mais conta. Por esta razão, os seguidores devem se dirigir a ele como Ta-Ye, ou mestre, ao invés de Deus Coelho, que a gente já viu que seria um nome que seria depreciativo. Então, aqueles com necessidades podem escrever seus nomes, endereços, aniversários e orações em moedas de papel e queimá-los para garantir que as mensagens sejam enviadas até o céu. Um devoto em busca de um talismã ou amuleto é primeiro obrigado a cumprir um requisito. Ele precisa recitar seu nome, endereço, data e hora de nascimento para Tuerchen, usando blocos de lua de adivinhação de madeira, ou Jiao Bei. E ele deve então lançar 3 Sheng Jiao consecutivos, ou resposta divina. Ou seja, um bloco com um lado plano e outro com um lado redondo voltado para cima, significando um sim, uma resposta positiva, em 9 tentativas antes que ele receba o feitiço abençoado. Parece fácil, mas na verdade não é. Em outra forma de adoração, itens pessoais podem ser trazidos até o altar para as bênçãos de Ta-Ye, ou Tuerchen. É uma crença taoísta que usar os itens reforça o poder das bênçãos. Alguns seguidores acreditam que os produtos de cuidados de pele abençoados são mais eficazes e aumentam a probabilidade de romance. Seguidores também pegam um amuleto de papel no templo, colocam eles sob o travesseiro e oram a divindade para realizar seus desejos, seus sonhos, antes de irem para a cama. A oração visa encorajar a contemplação. Como não encontrei nada específico sobre ofertas, eu sugiro ofertar a ele comida e bebidas chinesas, como chá, frango xadrez, carne de porco, com shoyu, enfim. Itens relacionados ao orgulho LGBTQIA+, estatuetas e itens, fetiches de coelho em geral, velas brancas e coloridas, flores, espadas, frutas e incenso. Quanto a todo o material que foi pesquisado aqui, está relacionado aqui na descrição do vídeo, então você pode ir além do que eu estou trazendo. Todas as fontes, inclusive a oração que eu vou falar agora, estão lá. Quanto à oração, que a gente finaliza sempre, essa é uma oração a Tuerchen. Oramos ao Deus Coelho que foi injustamente executado, que administra assuntos de pessoas homossexuais e seus amores, que tem sido adorado por centenas de anos em várias dinastias, e a quem muitos peregrinam todos os anos. Agora, se você está solteiro, repita: pedimos um parceiro. Para quem está em relacionamento, pedimos a bênção de nosso relacionamento. Se tiver naquele status enrolado, complicado, pedimos orientação. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Deixa aqui seu comentário, eu quero saber o que você achou. E
Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te encontro no próximo vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay. Yana hey nay nay. Yana hey nay nay. Yana hey nay.